Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços, estamos gerando o nosso sinal para todo o sul de Minas e você pode participar através do 3721-6955 fazendo perguntas. Hoje nós vamos falar a respeito de saúde, especialmente planos médicos de saúde. Hoje nós estamos convidando o Dr. Benjamin Poço, presidente da Unimed Poços de Caldas. Tudo bom, doutor? Bom dia. Tudo bem, Zambrano. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Nós estamos à disposição para falar de planos médicos, de saúde, da saúde no Brasil. Nós estamos aí à sua disposição. Legal. É com certeza uma grande satisfação recebê-lo aqui. Primeira vez que o senhor está presente participando com a gente. Sim. E tomara que seja a primeira de uma sequência de muitas aí. E vamos falar a respeito das atividades da Unimed. Eu também dou bom dia para o nosso colaborador, Everson Marcelino. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, Zambrano. Seja bem-vindo, Everson. Carol, doutor Benjamin. Mais uma vez, é uma satisfação, uma alegria estar aqui participando do programa. Satisfação. Mas com um assunto, saúde, que é de suma importância para todos, né? Verdade, sem dúvida. Carol, tudo bem? Tudo bom dia. Ótimo, bom dia. Bem-vindo, doutor Benjamin. O Everson também. Estava subindo, né, Everson? Pois Bem-vindo aqui, colaborando sempre com a gente. Obrigado. Um ótimo dia para você, seja bem-vindo também. Nós estamos ao vivo até às 9 da manhã. Você pode e deve ligar 3721-6955 ou mandar e-mail também, tanto agora como nas reprises às 20h15 e após a meia-noite, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. Fábio fica no Facebook. Se você quiser interagir pela rede social, daqui a pouquinho tem post. Publicação, você pode fazer comentários também no post. Participe aqui com a gente. Vamos iniciar então esta edição. Tivemos em Poços de Caldas recentemente uma manifestação, uma pequena manifestação com médicos, se manifestando contra algumas alterações aí, principalmente relativo aí à vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, pedindo-se, inclusive, para aplicar o exame, o Revalida, né, que chama-se, é isso, doutor? Revalida. E esse exame, ele tem qual a função? Ele verifica a habilidade médica do profissional, é isso? Exatamente. Não só no Brasil, qualquer país do mundo em que você for, eu formado no Brasil, querendo exercer uma profissão de médico no exterior, eu tenho que prestar um exame no país em que eu pretendo praticar a medicina para ver a capacidade, o meu grau de resolutibilidade. Então, no Brasil, ele chama Revalida. E é um exame aplicado até pelo governo federal, apoiado pelas entidades de classe, principalmente o Conselho Federal de Medicina, e ele avalia a capacidade do médico. Então, nós não podemos deixar que entre pessoas formadas em faculdades no exterior e que não demonstrem a sua capacidade de atender os clientes. O Revalida, para você ter uma ideia, aplicado aqui nas faculdades do Brasil, a faculdade que menos aprovação tem é 70%. Faculdades do exterior, ele chega a 3 a 5%, essas sul-americanas. Então, é preocupante. Não é um exame nada fora de série, é um exame que são questões do dia a dia da saúde. Então, a formação do médico brasileiro é voltado para a nossa prática médica. Então, esse exame seria, fazendo uma comparação bem esdrúxula assim, a OAB? Exatamente. Deveria haver OAB, o Zambrano, para todos os médicos, algo similar. E acho que deveria ter periodicidade nessa reavaliação, porque não adianta o médico se formar bem e ficar afastado dos estudos, estagnado. Ele precisa se atualizar. A medicina, em determinadas áreas, ela se renova em menos de 5 anos. Então, o que era verdade numa especialidade há 5 anos atrás, hoje já não é verdade absoluta. Então, você tem que mudar as pesquisas, novos estudos, novos medicamentos, novas práticas médicas, né? Aparelhos novos que entram no mercado. Então, a gente tem que fazer essa atualização. E o médico vive eternamente estudando, se atualizando.
para poder atender bem o cliente. A tecnologia biomédica ela é avançadíssima, né? E cada vez vem se aprimorando, diminuindo o tamanho dos aparelhos, diminuindo a necessidade de, muitas vezes, intervenções ou até mesmo exames mais complexos podem ser feitos de uma forma mais tranquila hoje em dia para pacientes. O mundo evoluiu, né? Eu sou ainda da primeira metade do século passado, né? E Mas o senhor acompanha a evolução. Né? Acompanha a evolução. Mas a gente vê o que mudou no mundo, né? Antes até de abrirmos aqui o programa, nós estávamos falando de turismo, que é a especialidade aqui do meu companheiro de mesa, né? E a gente diz o que isso evoluiu. Você pegar o próprio automóvel, né? Eu fiz uma mudança recentemente e, revirando o baú, achei lá um recorte de jornal quando eu entrei na Faculdade de Medicina, em 1963. E o jornal, eu cortei meia página, né? No verso do jornal estava lá o lançamento do ano. Era o Ford Galaxy, que era o máximo que tinha. Hoje você vê um Ford Galaxy e esses carros atuais, né? Se fosse falar naquela época, ó, tem um GPS no carro, né? Você pode falar o telefone lá, como é que chama isso? Celular? Do celular, mas não... eu esqueci o nome. Bluetooth, né? Sim. Isso não existe, não é possível uma coisa dessa, né? Falar em outras tecnologias que tem no automóvel. E em medicina também. Hoje, em medicina, você pode fazer uma cirurgia sem invadir uma cavidade, por exemplo, abdominal, torácica, que são com videoscopia, né? Então, falar isso no século passado é uma coisa assim que você... Não, isso não existe, não se imagina. Existe até mesmo exame por celular, né? A pessoa, uma cardiopatia, alguma coisa assim, pode ser identificada através, rapidamente, de uma ligação, alguma coisa assim. Hoje, você falou do celular, a gente tem um exame corriqueiro que chama eletrocardiograma. Então vai no pronto atendimento, faz um eletrocardiograma, o médico que está lá é um generalista. Automaticamente é transmitido a um cardiologista, e o cardiologista, à distância com o celular, dá o diagnóstico. Olha, isso é só uma angina, é um infarte, existe um risco maior. Então aí você pode fazer o atendimento imediato apenas via comunicação por telefone. Esse aparelho já existe, né? E nós fazemos essa comunicação também entre o plantonista e o cardiologista. Muito bem, a gente falou aí dessa manifestação de médicos em Poços de Caldas contra esses adventos propostos aí, né? Nós temos a reportagem, vamos assistir. Poucos médicos participaram em Poços do manifesto contra o programa Mais Médicos do governo federal, que prevê a contratação de médicos estrangeiros e aumento de 2 anos no curso de medicina, de 6 para 8, com obrigatoriedade de atuação na rede pública de saúde por 2 anos. Os profissionais pedem que seja aplicado o exame Revalida para que possa haver a contratação. Todo médico que quiser trabalhar no Brasil que passe pelo exame de revalidação que já existe e que foi instituído pelo governo federal através do Ministério da Saúde e da Educação. Então, nós não estamos pedindo nada de absurdo, que os médicos que venham para o Brasil façam o Revalida, que é um exame em que os cubanos 2%, 3% passaram, os argentinos 12,5%, os bolivianos ficou numa taxa que é ridícula. Então, nós não queremos esse tipo de médico. Outros manifestos também estão previstos para os dias 30 e 31 de julho. Nós temos marcado outras manifestações, essa é a primeira, mas já começamos a compor uma linha comum de trabalho. Na realidade, o Dr. Tasca ali, que participou dessa entrevista, falou de alguns índices de aprovação de países vizinhos, e isso nos mostra realmente demonstra uma preocupação nessa possibilidade de se tornar uma realidade, né, de realmente vir participar. Agora, uma pergunta que eu faço, doutor Benjamin, é o seguinte: a gente observa uma grande quantidade de reclamação de médicos em relação aos seus ganhos, por exemplo. Né? Podemos falar claramente disso, né? Não só através, acredito que através de formas particulares de atendimento seja alguma coisa mais rentável para o médico, mas a gente sabe que durante a faculdade, no mínimo 6 anos, né, sem
entrar aí para as especialidades e viagens e tudo mais, há um grande investimento por parte do estudante, muitas vezes por parte da família do estudante, e quando ele é colocado no mercado de trabalho, o retorno é muito lento. Agora, com essa quantidade aí proposta de médicos para participar do mesmo mercado, compartilhar esse mesmo mercado, é possível ainda que haja um decréscimo, alguma coisa nesse sentido. Como o senhor vê essa realidade aí? A entrada de médico estrangeiro, eu não vejo o impacto no ganho do médico, porque acho que tem campo para mais médicos trabalharem. O que há, na realidade, é uma concentração de médicos junto aos centros mais desenvolvidos. Não falta médico em si, né? O que falta são meios para o médico poder fazer uma medicina decente. Então, se pegar Poços de Caldas, nós somos aqui uma ilha, nós temos um número de médicos suficiente para atender a população. Mas vai para o interior, onde não tem a mesma realidade que nós vivemos aqui, falta médico realmente. Falta o apoio ao médico. E não é só o apoio, vou dizer, um aparelho, mas falta o paramédico também para poder ajudá-lo. Às vezes falta material, falta medicamento, falta espaço, né? A gente tem acompanhado aqui, hoje pela rede social, é muito fácil de se ter a integração nacional, locais de atendimento de médico que são ridículos, né? O médico está atendendo numa situação muito ruim. Corredores, né? Exatamente, marcas, corredores, lugares infiltrados, insalubres, né? Verdade. Totalmente contra a prática da medicina. Com relação à formação do médico, realmente eu acho um investimento muito grande, né? Hoje, com o crescimento das faculdades particulares e uma mensalidade hoje de uma faculdade médica gira em torno de R$5.000, isso a mensalidade, fora o gasto que se tem de moradia, de livros, né, de alimentação. Você imagina isso durante 6 anos. Mas nos 6 anos o médico sai sem poder exercer a prática médica, porque ele esteve dentro da faculdade, é mais acadêmico do que prático. Então ele tem que partir para a residência onde realmente ele põe a mão na massa. E aí sim ele sai com a prática. Hoje a residência, que antigamente o mínimo era 2 anos, hoje tem especialidades que vão até 5 anos de residência. Então você imagina o investimento que faz. E o que o médico luta é para ele ter uma carreira também, mesmo no serviço público. Por que ele abandona o serviço público? Porque ele ganha um valor que não dá para sustentar, ter um nível de vida que é exigido de um médico. Então, se ele tivesse uma chance de progredir dentro do serviço público e ter, como qualquer outra carreira, o ideal de atingir níveis superiores de ganho, ele se fixaria ao serviço público. Então, no início da carreira, ele vai ao serviço público, depois ele abandona. Agora, com relação ao ganho particular, hoje ninguém tem condição de pagar o custo da medicina. Então, por isso é que se parte para os planos de saúde. Qualquer internação hoje, internação média, um custo médio é R$6.000. Quem pode bancar esse custo médio? Isso é a média. Tem internações que ficam R$2.000, R$3.000, mas tem internações que ficam R$200.000, R$300.000. Então é impossível uma pessoa bancar e tem que se partir para o plano de saúde. Verdade. Nós, com relação à remuneração, a gente procura seguir o que o Conselho Federal de Medicina apregoa. Né? Na Unimed, no caso. A Unimed, no caso, sim, sem dúvida. Né? Eu posso falar pelo o que a gente repassa ao médico, que é baseado no Conselho Federal de Medicina, que está levantando essa bandeira do Revalida quanto à entrada de médicos. Não somos contra a entrada de médico. Eu, particularmente, não sou contra a entrada de médico. Como eu disse, existe campo para se trabalhar mais médicos. Nós somos contra a entrada de médicos despreparados. E também direcionado. Isso, sem a gente querer entrar na política, é dizer, olha, vai vir médico de tal país ou coisa semelhante. Doutor Benjamin,
A fundação da Unimed foi em 1991. 91, dezembro de 1991. Exatamente. Eu tenho plano desde 1992. Sim. Então, acho que realmente tem que dar os parabéns para a Unimed, porque eu e meus familiares sempre foram muito bem atendidos pela Unimed nesses 20 anos aí. Agora, a gente tem observado, de um tempo para cá, uma certa evasão de alguns médicos, e bons médicos da Unimed estão deixando de atender pela Unimed. Eu acho isso uma preocupação. Por quê? Porque são médicos que já conhecem o paciente. Eu acho que isso não é interessante nem para os pacientes e nem para a Unimed. Então, existe alguma ação por parte da Unimed em evitar que isso aconteça, em tentar manter esses médicos que continuem fazendo atendimento pela Unimed? Sim. A gente sempre procura reter o cooperado. A função da cooperativa, como qualquer outra cooperativa, é dar trabalho ao médico. Não é? A cooperativa não visa lucro, ela visa reinvestimento. Então, sempre que se pode manter um médico, os fundadores, principalmente, essa evasão a que você se referiu, alguns fundadores. Mas chega uma época, por exemplo, eu estou com 70 anos, que a gente chega a um ponto que tem que diminuir a carga de trabalho. Dá uma freada. Dá uma freada, dá uma segurada, né, fazer umas viagens, viajar um pouco, aproveitar um pouco da vida. Medicina e turismo é um casamento perfeito, vive-se olha, eternamente. Se eu pudesse, sendo bem cuidado e viajando bem. Eu sempre fiz as duas coisas, né? Pelo menos todo ano eu viajo, né? E aí nós somos parceiros disso aqui, eu e o Éder. Mas o que acontece com esses médicos que saíram recentemente? São médicos que, através da cooperativa, se tornaram conhecidos, fizeram clínica, né? E que a demanda por esses médicos é muito grande. Então, às vezes, ele não consegue ter as suas 6 horas de repouso para dormir. Então, ele vive num sufoco, né? Trabalhando o dia todo, atendendo internados, atendendo urgências. O cliente, numa situação em que ele está de dependência do médico, ele liga para o celular, ele liga para a casa do médico. Nós somos uma cidade pequena. Então, o que acontece? A hora que ele atinge um estágio de vida em que, não só no tempo, né, mas que ele tem uma estabilidade, ele procura diminuir o seu ritmo de trabalho. Natural. Com relação à evasão, às vezes me fazem essa pergunta, e até pouco tempo atrás, nós tínhamos 198 médicos, isso aí na cooperativa. Questão de 2 anos e meio, 3 anos. Hoje nós estamos com 224 médicos, né? Então, mais entraram do que saíram. Por exemplo, pontualmente, alguns médicos realmente saíram. Eu concordo com você, mas são por essas explicações que eu pude lhe dar. Perfeito. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo, queremos a sua participação, estamos falando a respeito de saúde, hoje é um tema que interessa a todos. 3721-6955, também no Skype, no comunicador instantâneo, você pode nos adicionar através do endereço Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e no Facebook, na rede social, estou fazendo aqui a publicação, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe também. Voltamos já já. Você está assistindo o Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Botelhos. Botelhos para todos. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda
mais fácil. Seja qual for o seu espaço, a Rabi Móveis tem tudo para decorar do seu jeito. Móveis para quartos, salas, cozinhas ou o ambiente desejado da maneira que você sonhou. Tudo com bom gosto, conforto e o prazo ideal nos móveis da Rudnick. A única a oferecer 2 anos de garantia de fábrica. Rabi Móveis. Escolhas inteligentes transformam ambientes. Em Poços de Caldas, Rua Rio Grande do Sul, 549, 3722-1053. Ninguém sobrevive 58 anos se não servir qualidade. As nossas porções sempre foram fartas e generosas. Os nossos pratos são feitos na hora, não estão requentados, e sim requintados. Nós servimos qualidade e não ilusão. Estou aguardando você, sua família e seus amigos para comerem maravilhosamente bem. Promoção Carneiro da Sorte 2. Agora serão 5 motos Honda 125 0 km. Entre maio e julho, a cada R$60 em compras, você troca por um cupom. Preencha e coloque na urna da Carneiro. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. O sorteio será dia 31 de julho, às 16h15, no estacionamento da loja. Participe! Bons preços, bons serviços e mais 5 motos 0 km. É aqui, na Carneiro, Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta neste segundo bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Benjamin Poço, falando a respeito de saúde. Dr. Benjamin, existem cuidados que são mantidos e desenvolvidos, especialmente agora falando diretamente no caso para a Unimed, relacionados aí ao que chama-se de cuidados paliativos. O que são esses cuidados paliativos? É quando a pessoa está numa situação de saúde que o tratamento já talvez não ofereça tanto efeito, aí as formas alternativas de manter a qualidade de vida são aplicadas, é isso? Sim, exatamente isso. Uma coisa é certa, todos nós nascemos e todos nós vamos morrer. Não tem, um dia, infelizmente, por mais que melhore a medicina, isso vai acontecer. Agora, eu acho que todo mundo deve ter um final de vida digno, né? Sem dúvida. E principalmente, se possível, junto com a família, né? Com pessoas queridas, né? Hoje não se morre mais em casa, morre-se em hospital. Né? Então, a pessoa faleceu no hospital, coisa assim. Antigamente não, era em casa. Então, o que acontece hoje, quando a pessoa está numa situação difícil, com uma doença grave, ele vai para a UTI. Fica alijado da família, né? Fica distante dos entes queridos e fica todo cheio de aparelhos. E às vezes o cuidado, às vezes não, quando o médico consegue diagnosticar de que o cuidado terapêutico pouco vai somar, e o que na realidade é preciso fazer uma sedação, dar uma tranquilidade para esse final de vida, entra esse cuidado paliativo, que é defendido pelo Conselho Federal de Medicina. Tivemos a oportunidade de trazer aqui em Poços de Caldas há 2 anos o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila, que fez uma palestra a esse respeito. E a Unimed Poços de Caldas, no seu hospital, está introduzindo esse tipo de cuidado. Trata-se de uma equipe multidisciplinar, em que tem médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, e ele é retirado, a pessoa, né, nessa terminalidade, é retirado da UTI e colocado num apartamento normal, em que a família tem o acesso e pode ficar como acompanhante também, e é sedado. O tratamento continua, não significa que suspende o tratamento, continua tendo o mesmo tratamento, só que ele não fica alijado em um lugar frio, como é a UTI, em que as visitas são limitadas pelo número de pessoas que lá estão, né, de clientes e mesmo de profissionais.
Então, é uma ala separada da Unimed, em que a família tem livre acesso e os profissionais são os mesmos profissionais da UTI e que fazem essa cobertura médica. É uma parte que eu caracterizo assim como uma humanização da vida, né? A pessoa continua tendo atendimento, não tem sofrimento, né? E também não se abrevia a vida. Ela só retira esses aparelhos que às vezes ficam prolongando desnecessariamente sem um resultado. Né? Não é uma eutanásia, não é uma ortanásia, né? Não, chama ortotanásia. Ortotanásia? A ortotanásia não é diferente da eutanásia. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. A ortotanásia é um tratamento digno de terminalidade. Uhum. Né? Carol, tem uma pergunta, o Elias aqui do centro participando, final do telefone 8771. Ele pergunta, doutor Benjamin, porque mesmo com o sistema de triagem de atendimento, ainda assim há uma grande demora na espera para o mesmo. E o senhor mencionou que médicos não faltam. Assim, ele deve estar se referindo ao pronto atendimento. Acredito, né? Que sim. O pronto atendimento, exatamente para humanizar esse tratamento e atender aqueles que realmente necessitam da demanda do pronto atendimento, nós criamos um protocolo que não é invenção nossa, chama Protocolo de Manchester, em que ele classifica a gravidade do cliente que demanda o pronto atendimento. Que será essa triagem que ele se refere? É a triagem, provavelmente deve ser. São as fitas, doutor? Com as cores, né? Isso, através das cores. Essa triagem, ela é feita por uma pessoa treinada para isso. Ela tem aparelho à disposição para fazer o treinamento, né? Para fazer a própria triagem. E ela classifica de acordo com a gravidade numa cor. Então, o cliente que realmente demande pronto atendimento, ele é prontamente atendido. Agora, se ele vai no pronto atendimento para resolver uma dor de coluna que já vem há uma semana, ou solicitar um atestado para frequentar a piscina no final de semana, ele vai esperar realmente ser atendido os mais graves, né? E depois ele será atendido. A classificação vai desde atendimento imediato até 2 horas. Nós estamos, paralelamente a isso, desenvolvendo um programa que já está em 30 consultórios estabelecidos, não foi divulgado ainda, estou falando isso em primeira mão, que chama-se agendamento online. Então, o cliente entrando no site, dando o seu número do cartão, ele vai poder saber, a esse momento, nessa hora, que vaga tem no consultório para a especialidade que ele está demandando. E mais ou menos o horário que ele deverá estar lá. Exatamente. Isso é muito então, bom, doutor. Às vezes, isso já está implantado em algumas cidades e grandes centros. Por exemplo, eu tenho o exemplo de Belo Horizonte, e que pelo menos 1/3 dos 5.000 médicos da cooperativa, da Unimed de Belo Horizonte, estão nesse agendamento online. Então, a pessoa sentiu durante a manhã ou de madrugada uma dor, ela entra no próprio computador em casa e entra na agenda do médico. Então ela vai ver que hoje às 10 horas da manhã o doutor gastro, o doutor cardio, o doutor pneumo tem um horário livre. E em vez de ir ao pronto-socorro, ela vai lá e ela vai no especialista. Porque o médico do pronto atendimento é um generalista, ele está lá para atender uma urgência, desde fazer uma sutura até atender um infarto. Isso já tem data, doutor Benjamin, para ser implantado? Sim, ele já está em experiência em Poços de Caldas, treinamento, porque nós temos que treinar o próprio médico aceitar essa invasão que eles chamam da agenda dele. A agenda é minha, como é que vai alguém entrar na minha agenda? Não. A agenda do médico, ele pode disponibilizar o horário que ele quiser para o cliente e o cliente vai ter esse acesso. Então não precisa saber mais quem é o doutor na especialidade X. Ele entrou no sistema, ele tem todas as especialidades que nós E esse agendamento vai ser feito através do site da Unimed, é isso? Pelo site, exatamente. Doutor Benjamin, a gente tem observado que os médicos pediatras, eles fazem plantão somente aos feriados e finais de semana. Sim. E toda vez, eu falo que eu tenho filho pequeno, e toda vez que eu vou lá na Unimed,
sempre tem criança lá para ser atendido, porque criança realmente fica doente muito rápido. E não há uma condição de se manter, junto com esse plantonista, um pediatra com mais constância, porque a gente sente essa dificuldade, né? Às vezes as crianças estão precisando de atendimento, chega lá um clínico geral, ele vai, quer dizer, os pais ficam muito preocupados com relação a isso. Então essa seria a primeira pergunta, se existe essa possibilidade ou não, ou por questões administrativas, é assim que funciona. A segunda, eu tenho observado também que existe uma recomendação por parte dos atendentes da Unimed, em que quem tem planos antigos faça uma adequação para os planos mais novos. Aí todo mundo tem aquela dúvida, por que fazer, como fazer, quais são os benefícios. Às vezes a pessoa fica com receio se faz e isso vai onerar o plano, que ele já está com dificuldade de poder fazer o pagamento. Então que o doutor... Tirar essas dúvidas aí, porque às vezes a pessoa quer fazer, mas fala assim, puxa, mas se eu fizer hoje eu pago tanto, né? De repente até hoje já está me atendendo naquilo que eu quero. E às vezes eu assino um documento, eu faço uma adequação e me comprometa o pagamento da mensalidade. Então, que eu explicasse de uma forma, claro que são casos isolados, mas de uma forma genérica, quem deve fazer, quais são os benefícios que a pessoa tem ao adequar esse plano, e para que o próprio cidadão de Poços tenha essas informações e possa ser útil para que ele possa tomar essa decisão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Dr. Benjamin responder após o intervalo. Rapidinho, nós voltamos em instantes. Pois não. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto, não é só um lugar. É Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a AutoCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. AutoCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Oi gente, hoje eu vou te dar uma dica de como preparar um delicioso café. Basta usar o café Evoluto, que é feito com grãos selecionados e torrado e moído na medida certa. É por isso que o aroma é perfeito e o sabor... uma delícia! Quer receita melhor para deixar o seu dia mais gostoso? Café Evoluto, a receita para um dia mais gostoso. É bom mesmo, viu? Poços já conta com uma empresa especializada em produtos para a saúde, Cirúrgica Poços. Tudo para hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, consultórios e para você. Atendimento personalizado em frente à Santa Casa e com o melhor preço da região. A Freedom é a maior empresa de inovação em cadeiras de rodas motorizadas da América Latina. Na Cirúrgica Poços você encontra toda a linha para pessoas com deficiência, a pronta entrega com financiamento em até 60 meses. Cirúrgica Poços, qualidade que o doutor conhece e conforto que o paciente merece. Ligue 3721-8818 ou nos faça uma visita. Não se conforme, transforme. Realizar os seus sonhos? Só se for agora. Vestibular 2013 Unifeob. Inscrições abertas. Novos cursos, arquitetura e engenharia civil. Inscreva-se já. Voltamos, estamos no terceiro bloco desta edição e agora então o Dr. Benjamin vai responder as questões aí, primeiro em relação a especialidades, no caso pediatra, disponível no pronto atendimento e posteriormente a revalidação dos planos médicos. Tá certo.
No pronto atendimento, a gente trabalha com uma pesquisa de demanda. Então, existem picos de horário em que tem um maior número de clientes e outros picos em que 2 médicos generalistas ficam lá sem um atendimento tão frequente. São suficientes. Exatamente, são suficientes os que estão lá. Mas existem os chamados picos. E com relação à pediatria, também verifica-se a demanda durante a semana, os dias úteis e nos finais de semana. O que ocorre nos dias úteis? Os pediatras estão em seus consultórios. Então, a relação de mãe com o pediatra é muito grande, às vezes até de avó, de madrinha com o pediatra é muito grande. Então, a mãe prefere aquele pediatra, não pode ser atendido por um outro. Então, nós não podemos manter todos os pediatras de plantão, podemos manter um, né, no final de semana, porque o médico tem o direito ao seu descanso, ao seu repouso. Então, os consultórios estão fechados. Então, por levantamento, nós vimos que a demanda em pediatria é pequena exatamente pelo atendimento em consultórios. A Unimed Poços de Caldas, até diferentemente de outras operadoras e outros Unimedes, nós temos um número grande de pediatras. Isso é uma vantagem nossa em relação a qualquer outro plano. Então, não há necessidade, pelo menos não foi ainda verificada a necessidade de manter um pediatra durante a semana. Mas feriado e final de semana nós sempre mantemos 24 horas, né, de plantão. Ok. Com relação à segunda parte da pergunta, se refere à regulamentação. Regulamentação é trabalhar de acordo com a lei. E a lei de regulamentação foi a partir de 1999. Então, todos os planos anteriores a 99 são chamados não regulamentados. E esses planos, eles têm algumas limitações, inclusive em internações, em exames, né? Às vezes estão módulos nos planos não regulamentados. Por exemplo, a pessoa comprou um plano para uma criança, não comprava o plano obstetrícia. Está comprando para um bebê, para que colocar obstetrícia? Era possível, antes de 99, fazer isso. O plano de coração, oncologia, né? É jovem, é criança, né? Então, ele comprava um plano modulado, de acordo com a capacidade financeira dele. Com a regulamentação, o plano tem que dar cobertura ampla. Não tem mais segmentação, não pode mais dizer, ó, não tem direito a isso ou aquilo. O direito é amplo, é pleno. Sendo assim, sem dúvida, o plano vai custar um pouco mais caro, mas evita de qualquer transtorno da pessoa, na hora que necessita, chegar lá e falar, não, o teu plano não dá direito por ser um plano não regulamentado. A diferença de custo não é grande. E nós temos uma equipe de retaguarda, uma equipe que trabalha com isso e que estuda caso a caso no sentido de regulamentação. Lutamos muito para regulamentar. Nós queremos que todos os planos de saúde sejam regulamentados, porque os planos que nos dão mais problemas são os não regulamentados. Existe uma pressão da agência reguladora, que é a ANS, para que os planos sejam regulamentados. E existe uma pontuação. Nós temos pontuação negativa graças a esses planos que não regulamentam. Então, nós vivemos bombardeando as pessoas para, olha, venham, regulamenta, nós vamos estudar caso a caso, ver o teu histórico de gasto e fazer a adaptação no custo do plano. Então, aqui vai um apelo, né, para quem tem plano não regulamentado, ou seja, antes de 1999, que procure a nossa equipe na Unimed e faça essa regulamentação. Está fazendo um favor para si e para a Unimed também. Muito bem. Doutor, eu quero aproveitar, só antes da gente fazer essa pergunta aí para concluir esta edição, eu quero falar que daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui na TV Poços, haverá transmissão ao vivo da missa com a participação do Papa Francisco em Aparecida, através da rede Aparecida, da qual a TV Poços também está integrada, faz parte. Será então veiculada esta programação ao vivo, direto de Aparecida, da Basílica de Aparecida. Então, doutor Benjamin, voltando ao assunto, existe também uma facilidade para os planos médicos e também para os seus clientes, né,
onde as pessoas podem prevenir doenças. E são os programas preventivos desenvolvidos especificamente, então, pela Unimed Poços. E esses programas preventivos evitam muita dor de cabeça para ambos os lados, né? Sim. A Unimed vem trabalhando nesse setor há algum tempo, porque para nós todo o cliente que interna, a mensalidade do plano não cobre uma internação, como eu disse, pelo alto custo. Então, a gente procura levar saúde ao cliente. E isso a gente tem feito até muito bem. Nós procuramos fazer a prevenção. Hoje até o termo mais certo seria a promoção da saúde. É trabalhar com aquele que não está doente, né? É trabalhar com a pessoa no sentido de que ela desenvolva uma boa saúde. Depois que ela ficou doente, nós temos alguns programas relacionados a algumas doenças. Então é o chamado SIM à saúde. E esse SIM, o SIM é um programa que trabalha, uma equipe também multidisciplinar, e que trabalha com hipertensão, com obesidade, com tabagismo, com o diabetes e o pé diabético. Então, os clientes dessas patologias, dessas doenças, eles são triados ou são até procurados pela equipe para fazerem parte do programa. E aí tem treinamentos constantes de médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, professor de educação física. Multidisciplinar. Multidisciplinar. São todas as especialidades envolvidas no sentido de melhorar a saúde de quem já tem alguma doença, né? Um hipertenso, um diabético. E a gente tem ainda, nesse sentido de melhorar a saúde do cliente, uma outra equipe, que é a equipe do SOL, que chama Serviço de Orientação no Lar. Essa equipe detecta os clientes que têm doenças graves e que estão internados, mas que podem ficar em casa, né? Eles podem ser tratados no lar, juntamente com os familiares. Então, nós temos uma equipe de 2 carros que andam na cidade, com enfermeiros, com técnicos e até médico, tem um médico responsável, que interna o cliente. Hoje são mais de 200 pessoas internadas em casa. O que é a internação em casa? Tomar uma injeção, tomar um soro, um medicamento. Essas pessoas evitam delas voltarem para o hospital. Esse médico também avalia a condição de salubridade da casa. Às vezes você está tratando intensamente uma pessoa e ela mora num lugar que não é saudável, né? Eu vi um sinal. Eu não sei se... Não pode continuar falando. Eu acho que o tempo passou muito rápido. Se precisar completar alguma coisa, pode ficar não, do raciocínio é esse. Que a gente tem o SIM, a saúde, quando nós já temos a patologia instalada, a doença instalada e tratamos. E temos agora, estamos focando na promoção à saúde. Então eu quero pegar a pessoa que não está doente ainda, né? E a Unimed ainda tem outros planos que nesse ramo preocupado com a sociedade, né? Que são planos que trabalha, por exemplo, jovem, né? A Unimed é amiga da escola, então trabalha com adolescente em todas as escolas, né? E que trata de sexualidade, trata de gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível, drogas, né? E às vezes são pelos próprios diretores e professores, são solicitados temas em que os nossos médicos, os nossos colaboradores vão, psicólogos, desenvolvem o tema dentro da escola. Nós temos também um outro que chama Amor à Vida, em que o casal grávido, vamos dizer assim, os gestantes, o casal gestante, comparece, esse curso é ministrado dentro do auditório da Unimed, e de 3 em 3 meses nós fazemos um curso desse, em que o pai e a mãe comparecem, né? Tem toda a orientação da gravidez, bem como depois do parto e da puericultura, e sai com um kit da Unimed, feliz da vida e aprendendo. Médicas têm feito esse curso e aprendem muita coisa, porque também são os especialistas que dão as palestras, são desde o anestesista, o pediatra, o obstetra, o mastologista, né? Vai ensinar a dar o primeiro banho no neném, essa coisa assim. Legal. Então nós temos um outro que é mais para a minha idade, que chama Envelhecer com S,
né, que trata da terceira idade. Esse nós temos uma parceria com a PUC, também é realizado no nosso auditório, e são palestras voltadas para esse público. Muito bom, parabéns pelos programas que são desenvolvidos lá e cada vez surtindo mais efeito, atendendo maior quantidade de pessoas. Eu, antes de me despedir, eu quero falar a respeito do falecimento ontem, terça-feira, dia 23, da Josiele Cristina Alexandre. Ela tinha 28 anos e estava no acidente, participou do acidente que aconteceu na noite de domingo. Nós temos imagens, inclusive, deste fato. Ela estava no Fiat Uno que colidiu de frente com um caminhão, esse que você vê nessa imagem, e faleceu então ontem. Ela estava hospitalizada. Lembramos ainda que no momento do acidente, um bebê que estava dentro desse Fiat Uno morreu no local do acidente. E foi feito um teste do etilômetro no condutor do caminhão branco que nós vimos agora há pouco e foi constatada a embriaguez. Ele foi detido, porém pagou uma fiança no valor de 10 salários mínimos e vai responder o processo em liberdade. Então, quando ele foi no momento do acidente, policiais perceberam o hálito etílico, fizeram o teste do bafômetro, utilizaram o etilômetro e foi detectado então uma embriaguez na pessoa. Fala sério, hein? Agora a gente observa que ele assumiu a responsabilidade de dirigir naquelas condições e acaba se libertando aí pelo pagamento da fiança e esperamos que a justiça se faça presente neste caso. Eu desejo ao Dr. Benjamin uma boa continuidade no seu trabalho, felicidade, sucesso sempre e que retorne em breve para participar de mais uma edição do Jornal do Sul de Minas com a gente. Pois não. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E passou muito rápido, nós podemos falar de muita coisa. Foi muito agradável o bate-papo. Muito obrigado. Obrigado à TV Poços. Everson, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu quem agradeço o convite. Dou os parabéns para a Unimed, para o Dr. Benjamin, pelo trabalho que vem desenvolvendo em Poços. Sabemos que administrar uma empresa normal já é complicado. De saúde, realmente tem seus méritos aí, porque nós sabemos da dificuldade que tem. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, que todos tenham um excelente dia. Nós que agradecemos a sua participação. É verdade. Tchau, Carol. Rapidamente as manchetes do Jornal de Poços de hoje, quarta-feira, 24 de julho. A população terá atendimento de serviços médicos credenciados. Também traz aqui, Tiago Cavelani, quer informações do auxílio moradia. E Giramundo é o destaque da quinta-feira do Júlio Festa, é o Teatro dos Bonecos. No Jornal da Mantiqueira, o projeto quer incentivar parcerias público-privadas. E também mulheres são presas com 50 pedras de crack. Obrigado, Everson. Está aqui o Folha Popular. Nós debatemos esse assunto no primeiro bloco do jornal. Médicos fazem paralisação em Poços e a Polícia Militar apreende armas de fogo. São os principais de hoje circulando em Poços. Para você, uma ótima quarta-feira. Te vejo às 4 horas no Carol Online. Até lá. Eu também me despeço desejando a você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estamos de volta. Até lá.